Bom dia. Vamos começar hoje mais uma série de estudos na nossa EBD. O título dessa série é Quando a Caminhada Continua. Ela fala exatamente da caminhada cristã e na própria igreja. A nossa caminhada cristã ela é contínua, desde a nossa conversão até o dia em que nós formos para a glória ou Jesus Cristo voltar, que acontecer primeiro. Lembrando também que a igreja é uma obra de Deus. Então aquilo que Deus começou não fica à mercê das circunstâncias. Ele começou a boa obra e ele há de completar. Essa é uma verdade que nós temos que crer, que Deus está agindo ainda naqueles momentos que a gente não sinta o agir de Deus. E a questão de sentir o agir de Deus é uma das coisas que nós vamos tratar aqui, porque nós somos muito acostumados com o resultado, perceber o resultado. Só que o agir de Deus nem sempre nós vamos perceber o resultado instantaneamente. Então essa série de estudos ela trata mais ou menos disso, dessa questão do agir de Deus, que independe do resultado, pelo menos do resultado imediato. E aí eu coloquei no grupo da igreja ontem, não sei quantos de vocês viram, pode passar, galera. Eu pedi para que vocês imaginassem se você fosse escolhido por Deus, enviado para iniciar uma igreja, seja em outro lugar, seja, vamos imaginar que você, a sua família mora em determinado lugar e não há uma igreja lá, então mesmo que você não fosse enviado, mas que fosse colocado ali no início de um trabalho evangelístico. Então eu não vou querer que você responda aqui, mas eu queria que você imaginasse comigo como nós esperamos e pensamos que seria esse trabalho evangelístico, o início pelo menos, né? Então normalmente quando estamos começando um trabalho, a nossa ideia é de que aquelas pessoas que vão começar aquele trabalho evangelístico ali, aquela nova congregação, vão ser muito bem recebidos por todas as pessoas, vai ser uma coisa alegre, as pessoas vão chegar junto, ouvir a palavra de Deus, vão começar as visitas, vão começar as conversões, e aquele trabalho cresce, e ali Deus agindo, e a palavra de Deus vai chegando, e digamos que você quer alcançar os seus parentes, e os meus parentes ouviram e se converteram. Então esse é o ideal, aquela coisa ideal que nós imaginamos de como seria um trabalho inicial de uma igreja. E nós temos uma referência muito interessante disso, que é em Atos 2, certo? Atos 2, se você puder abrir aí, a gente não vai ler esses versículos, a gente não vai ler o capítulo inteiro, mas Atos 2 mostra o início da igreja primitiva, né? Foi aquela coisa arrebatadora que a gente vê e fica impressionado com o que aconteceu ali em Atos. É o relato de Lucas, lá em Atos 2, né? Então, ali a partir do versículo 14, ele fala daquele discurso de Pedro, né? Pedro se pôs em pé, e ali, aqui tem um resumo que fala cerca de 120 pessoas reunidas em Jerusalém, né? Então, a igreja, naquele momento, contava com cerca de 120 pessoas em Jerusalém. E o que aconteceu ali em Atos 12? Vento, línguas de fogo, idiomas não aprendidos, Pedro prega e cerca de 3.000 pessoas creem no mesmo dia. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, acredito que todos nós pensamos que esse é o ideal do início de cada igreja. É aquela obra que chega e Deus age e as pessoas sentem ali o agir de Deus, que transforma. Veja a revolução que foi. Essa igreja, ela, de um dia para o outro, ela sai de 120 pessoas, uma igreja bem pequena, para 3.000 pessoas, de um dia para o outro. Um discurso apenas de Pedro, aquele discurso de um pescador, né? Que é uma das coisas que impressiona,
Ele diz assim: não são esses pescadores. Então, aquele discurso, então, assim, as pessoas sentiram ali o agir de Deus, né? Vento, língua de fogo, idiomas, 3.000 pessoas, e ali as 3.000 era só o número inicial, porque a Bíblia diz que iam sendo acrescentados, os que iam sendo salvos. Ou seja, quanto mais falava ali, mais crescia. Então dava para ouvir, dava para ver, dava para ouvir, dava para contar. Esse é o início de um trabalho que todos nós gostaríamos de ver. Pode passar, Gisele. E aí, a gente vai dar uma avançada no mesmo livro de Atos, para o capítulo 16 de Atos. É como nasce outra igreja. A igreja que fica em Filipos, a igreja dos filipenses. Filipos ficava ali. Você deve estar vendo ali Filipos, marcado do lado direito, a cidade de Filipos. O início dessa igreja ocorreu na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo estava em Rode, e fica um pouco mais abaixo, ali cruzando o mar. E Filipos era a mesma estrada que ligava Tessalônica e Bereia. Então era uma cidade que ficava na Macedônia, portanto uma cidade grega. Filipos era uma cidade grega e ficava a cerca de 990 quilômetros de Roma, isso considerando que em linha reta, né? Uma viagem em linha reta estava 990 km, mas uma viagem de navio, você sabe, ele percorreu tudo ali, então era um percurso muito superior. Então, essa é outra igreja que foi criada, a igreja de Filipenses. Passa aí, Zé. Então, falando um pouco da cidade de Filipos. Filipos era uma cidade grega e depois romana. Ela foi criada por Filipe, pai de Alexandre o Grande. Quem assistiu o filme aqui viu, né, que o filme começa que o pai de Alexandre é o rei, é Filipe, o pai. Então essa cidade aqui, ela foi batizada em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. Foi em 356 a.C., na Macedônia, e depois ela cai no domínio romano, certo? Ali pelo ano 42, Antônio e Otávio derrotam Bruto e Cássio, que foram as pessoas que assassinaram Júlio César. Então ela tem um peso histórico. Os assassinos de Júlio César fugiram para aí. Olha como eles mataram Júlio César em Roma e eles fugiram para aí. Então eles foram pegos aqui. E o que aconteceu? Essa cidade aqui tornou-se uma cidade de veteranos romanos. Inclusive, Otávio concedeu o título romano a todos os moradores. Então, Filipos era uma colônia romana a cerca de 1.000 quilômetros de Roma. Então, era um pedacinho de Roma, a 1.000 quilômetros de Roma. Então, ali se respirava uma atmosfera romana. Tudo ali era romano. Eram cidadãos romanos, era uma cultura romana. Apesar de estar na Grécia, identificaram que apenas 15% das inscrições eram gregas. 85% das inscrições eram romanas. E um detalhe, não havia resquício de judeus. Não havia resquício, não havia sinagoga. Então falava-se latim, só cerca de 15% estão em grego e não havia sinagoga. Em Atos menciona a existência de sinagoga, porque Paulo, quando chegava na cidade, a primeira coisa que ele procurava era o quê? Era a sinagoga. Ele procurava judeus e ele começava ali o seu trabalho debatendo com os judeus. Em Atos 1, em Tessalônica, diz lá que ele procurou a sinagoga. Em Atos 17:10, em Bereia, ele procurou a sinagoga. Aqui não havia sinagoga. O primeiro contato dele é com Lídia à beira do rio. Então esse é um detalhe, não havia nenhum resquício de judeus ali. Era uma cidade profundamente romana e sem nenhuma base judaica. Vou passar aqui. Então o que aconteceu naquela semana? Vamos aqui ao contraste entre o que aconteceu em Filipos com o que aconteceu em Jerusalém. Houve uma conversa informal à beira do rio. Paulo se dirige, como não havia sinagoga, como não havia judeus, Paulo vai até a beira do rio e encontra Lídia, que Lídia também não era judia. Lídia era de outra cidade lá. Então, Lídia cresce, se converte, sua família se converte, e ali começa um ponto de pregação na cidade de
Filipos na casa de Lídia. Um outro evento que acontece, você pode acompanhar aí no capítulo 16, Paulo cura uma serva que era possuída por espírito, e esse espírito, ele dava lucro, era um espírito de adivinhação, e ele dava lucro aos seus donos, que provavelmente eram romanos. Então Paulo retira o espírito daquela mulher, e ali aqueles senhores veem o seu lucro acabar. E aí o que acontece? Eles os acusam em praça pública, dizendo: esses cidadãos são judeus e estão aqui ensinando coisas que a nós romanos não é lícito. O que Paulo estava ensinando? O evangelho, cristianismo. Então eles usam exatamente a sua cidadania romana, os seus costumes romanos, para prender Paulo e Silas. E que de fato acontece, né? E eles rasgam as vestes, uma multidão exaltada, um açoitamento e o cárcere, e eles estão presos. E eles acabam aquele dia presos. E é assim que começa a igreja de Filipenses. Uma coisa bem diferente da igreja de Jerusalém. Uma coisa bem diferente do que nós imaginamos que seria o ideal para começar uma igreja. Imagine que você é o responsável para começar uma igreja em um determinado local, você vai, daqui a pouco você é acusado e você é preso, porque está anunciando o evangelho. Então, esse é o cenário que alguém imagina que seria Deus agindo para iniciar uma igreja? Você estando preso? Esse é o cenário que você imagina, Deus está agindo, e aí a gente começa, nós podemos dizer que Deus está agindo? A gente sabe o que aconteceu depois. Houve um terremoto, as cadeias se abriram, o carcereiro se converteu, mas Paulo e Silas não sabiam aquilo. Passa aí, você diria que Deus estava trabalhando naquela cidade, analisando profundamente. Você está ali pregando o evangelho, uma multidão parte para cima de você, você é preso, suas roupas são rasgadas, você é açoitado e lançado no cárcere. Alguém pode dizer: não, Deus está agindo? Provavelmente nós diríamos que não. Provavelmente nós não diríamos que não, que aquilo ali não foi o agir de Deus, que Deus não estava agindo. Nós sabemos que vem o terremoto depois, mas Paulo e Silas não sabiam, e ainda assim eles estavam ali no cárcere cantando. A Bíblia diz que à meia-noite eles estavam cantando, antes do terremoto. Nós sabemos o que aconteceu depois porque nós temos um livro, a Bíblia, mostrando, mas eles não sabiam, e ainda assim eles não estavam desesperados, eles estavam ali cantando. Vamos passar aqui. Então, perceba essa diferença desses dois começos dessas duas igrejas. Jerusalém, 3.000 convertidos em um dia, diante de uma cidade inteira. Em Filipos, 3 pessoas, uma conversa à beira de um rio, 2 costas sangrando numa cela. No mesmo livro, 2 histórias completamente diferentes. Ali em Jerusalém, o agir de Deus é visível. Em Filipos, o agir de Deus não é visível. Então, o resultado de que nós estamos vendo o agir de Deus nunca foi um critério para sabermos que Deus está agindo. Vai passar. Qual o laço do tempo? O laço do tempo. Tá? Em Jerusalém, o que aconteceu em Jerusalém? Jerusalém foi bem no início da igreja, né? E aqui, Paulo foi a segunda viagem missionária. Eu acredito que entre um e outro a gente pode pesquisar, mas foi mais de uma década. A gente pode até pesquisar, mas foi um intervalo bem significativo entre Jerusalém e a segunda viagem missionária de Paulo, né? Que é onde acontece a fundação da igreja de Filipos, né? Jerusalém foi o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Isso. Da igreja. Isso. Em Filipos já existia o Espírito Santo. Já havia descido, já estava. Isso. Que se converteram. Carcereiro, todos eles. E aí já foi a segunda viagem, né? Porque Paulo faz 3 viagens missionárias, né? Ao longo de seu ministério. E aqui em Filipos já foi a segunda viagem missionária, né? Para passar aqui. Então, o que nós sabemos é que veio o terremoto, o carcereiro veio, toda a casa dele foi batizada. Tudo isso é verdade, mas isso aqui só aconteceu pela manhã, né? Nós vemos o capítulo inteiro, mas quem estava lá viveu
coisa de cada vez. Então, assim, o que vai acontecer conosco daqui a pouco? Nós não sabemos. Pode acontecer uma coisa muito boa, nós temos uma boa notícia, de repente nós podemos aqui estar tratando de algum problema, um problema de saúde, qualquer outro problema, e daqui a pouco tudo aquilo se resolve, mas nós não sabemos. Então nós vivemos esse momento aqui, como eles estavam vivendo lá. Então o agir de Deus não vai acontecer apenas quando o problema foi resolvido. E muitas vezes nós damos glórias a Deus apenas quando vem a solução. O agir de Deus está acontecendo agora, mesmo quando o problema existe. E é isso que esse texto mostra. Então, assim, ser visível o resultado não é uma demonstração de que o agir de Deus só veio depois. Deus estava agindo. Pode passar aqui. Então a igreja começou pela margem. Lídia, uma estrangeira de Tiatira, a jovem escrava e um carcereiro que era um funcionário. Então essa colônia aqui era obcecada por Roma. Eles eram romanos, eles se gloriavam de ser romanos, de ser diferentes dos seus vizinhos, eram um pedacinho de Roma. Então, duas mulheres que não faziam parte do corpo de cidadão, 3 pessoas que normalmente jamais se sentariam à mesa juntos. A igreja foi formada por essas 3 pessoas, inicialmente. Jamais eles se sentariam juntos, por quê? Porque eles não tinham absolutamente nada em comum. Então, esse é o início dessa igreja. Vamos passar. Só uma coisa: 2 mulheres que não tinham nenhum valor na sociedade e um homem carcereiro. 2 mulheres e um carcereiro, inclusive uma delas escrava, né? Uma era uma vendedora, a Bíblia mostra que ela tinha posses, mas a outra era uma escrava. Então, 2 perguntas que eu quero que vocês analisem, meditem aí. Como se lê uma história que não parece a obra de Deus? Há fatos na nossa vida que podem até não parecer a obra de Deus, podem até não parecer que Deus está agindo. Como nós vamos lidar com esses fatos? Como se lida com uma situação que não parece que Deus está agindo? É uma pergunta retórica, mas é uma pergunta para você analisar. Como eu tenho agido? Aquilo ali não parece a obra de Deus. Então, como eu estou agindo? Como tem acontecido comigo? Como eu tenho me deparado com isso? Cerca de 10 anos depois daquela noite, Paulo escreve essa igreja. Então, essa carta aqui aos Filipenses foi escrita cerca de 10 anos depois da criação. E aí Paulo está preso, né? Para passar. Deus vai agir ou Deus está agindo? É assim que nós pensamos. Deus vai agir ou Deus está agindo? Quando tem aquela situação em que nós pedimos oração por uma aflição que nós estamos passando, um problema qualquer, um objetivo que nós queremos, qualquer coisa que nós queremos, nós buscamos. Então, como nós pensamos, Deus vai agir ou Deus está agindo? No meio de uma situação difícil, o que quase sempre pensamos é: Deus vai agir. Isso não é falta de fé. Quem diz isso está crendo, só está colocando a ação de Deus no futuro e tratando o presente como uma espera. E raramente consideramos que Deus está agindo agora mesmo diante das minhas situações difíceis. Deus está agindo agora mesmo diante dos meus problemas. O fato de eu estar passando por uma situação difícil ou um problema não significa que Deus não está agindo. Vou passar. Essa situação mostra 3 prisões, né? A noite decisiva da fundação aconteceu dentro de uma igreja na cadeia, que foi a Padre de Filipos, né? Um dos membros do grupo era o próprio carcereiro, e a carta chega 10 anos depois, escrita por um preso. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. Paulo, dessa vez, ele estava preso em Roma. Dessa vez, ele estava a 1000 quilômetros de distância e ele escreve essa carta. Então, a prisão está intimamente ligada a essa carta de Filipenses, né? No capítulo 1, Paulo diz exatamente isso: suas cadeias serviram ao avanço do Evangelho. Então, suas cadeias, a primeira cadeia de Paulo lá em Filipenses, ali contribuiu para, lá em Filipos, ali contribuiu para o surgimento, e a Bíblia diz que também essa cadeia de Paulo aqui em Roma, essa prisão de Paulo em Roma, também contribuiu para o avanço do Evangelho. Por quê? Porque ali muitos romanos
Paulo estava preso numa prisão domiciliar, ele teve o direito de alugar uma casa, ele pagava uma casa e ele ficava ali preso junto de soldados que passavam com ele o dia inteiro. E ele recebia visitas não só de cristãos, como de outras pessoas que iam lá ouvi-lo. E a Bíblia diz que muitos se converteram. A Bíblia fala que os da casa de César, ou seja, a guarda pretoriana, que era aquela guarda mais... Tinha um exército, tinha aquela guarda mais próxima, mais importante. Então, muitos desses se converteram. Muitas autoridades romanas se converteram porque foram ouvir Paulo quando Paulo estava preso. Então, Paulo diz que as cadeias contribuíram para o Evangelho. Por quê? Porque permitiu que, mesmo diante daquela situação que normalmente nós diríamos o seguinte, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Sejamos sinceros, nós diríamos, porque Deus permitiu que eu fosse preso, eu estava pregando o Evangelho. Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? E aí Paulo diz, essas cadeias serviram ao Evangelho. E aí talvez, passando por situações complicadas, a gente diz assim, por que Deus está permitindo que isso aconteça? Será que não é para contribuir para o Evangelho? Porque Deus não age. Será que Deus não está agindo? Vai passar aqui. E aí o nosso texto, em Filipenses 1, 3 a 6, diz exatamente isso aí. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês já completará até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo começa a carta aos Filipenses, essa é chamada carta da alegria. Paulo está preso e ainda assim ele fala muitas vezes, é a carta onde ele fala mais de alegre-se, estou alegre, estou agradecido, mesmo estando preso. Então ele começa a carta falando exatamente isso, de gratidão. Pode passar, gratidão. Nós vivemos muito de memórias. E a memória ela pode trazer dois sentimentos, uma gratidão ou uma amargura. E é essa memória que muda a pergunta que fazemos a ela: o que aconteceu, o que Deus faz, o que Deus ainda está fazendo. Então, assim, nós vivemos muito de memória, nós lembramos de coisas do nosso passado, por quê? Porque é o que já passou, é o que está registrado na nossa mente, nas nossas memórias. Pode passar. E aí, que boa obra é essa? Volta aí só para o texto. Volta em 2 slides só para o texto. Volta. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo. Pode passar. E esse termo aí, ele remete à koinonia. É uma expressão que nós ouvimos constantemente, koinonia. Tem até um grupo evangélico koinonia. E aí que trata de comunhão. E normalmente nós falamos de comunhão quando nós nos reunimos num clima agradável, é um lanche, é uma reunião aqui de aniversário, é uma reunião de mulheres, é uma reunião de homens, é uma reunião de casais aqui, temos um clima agradável. Então normalmente nós falamos, olha, como foi bom, clima de comunhão, uma reunião, um culto de comunhão e adoração a Deus. Comunhão, biblicamente, não trata de uma reunião agradável. Não é isso que a Bíblia fala de comunhão. Koinonia não é um clima agradável, é participação conjunta, sociedade, parceria numa coisa comum. Remetendo àqueles 3 membros iniciais da igreja de Filipos, Lídia, a escrava e o carcereiro. Provavelmente é possível que eles nunca tenham tido um momento juntos agradável. No entanto, eles tinham comunhão, porque a comunhão é exatamente essa parceria numa causa comum. Irmãos, nós temos comunhão com cristãos que nós nunca vimos. É esse o conceito bíblico de comunhão. Nós temos comunhão com cristãos que nesse momento estão em outra parte do mundo. É isso que a Bíblia trata de comunhão. É aqueles que estão servindo a mesma causa de propagar o Evangelho.
Então, nós temos comunhão até com aquelas pessoas que eventualmente nós temos alguma discordância. É isso que a Bíblia fala de comunhão. A promessa não é que as circunstâncias vão melhorar, é que Ele levará até o fim aquilo que Ele mesmo começou. Então Deus começou neles a boa obra de salvação. Deus começou a boa obra de salvação. Esse é o sinal visível de que ela começou a parceria deles no Evangelho desde o primeiro dia. Pode passar. A comunhão por dois lados. Paulo está preso a centenas de quilômetros, a quase 1000 quilômetros. Sem visita, sem encontro, sem convivência, e chama aqui de parceria no Evangelho. Então ele está feliz com eles porque eles têm comunhão. Paulo está pregando o Evangelho preso lá em Roma e eles estão pregando o Evangelho lá em Filipos, 1000 quilômetros de distância, e ele diz que eles estão em comunhão. E lá, um comerciante estrangeiro, um escravo, um funcionário, não sabemos se ficaram amigos, mas pertenciam ao mesmo corpo, o corpo de Cristo, e isso fazia com que eles tivessem comunhão. Se a comunhão fosse muito agradável a pessoas parecidas, nenhuma das duas coisas existiria. A comunhão aparece aqui não como um sentimento, mas como uma evidência. Aqueles que creem e pregam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que a Bíblia fala de comunhão. Pode passar aqui. E aí vamos só entrar um pouquinho na questão da cidadania, né? Que é um texto que fala muito interessante. Tem um texto que não aparece claramente a palavra cidadania, mas ele fala muito da cidadania. Vocês são cidadãos de onde? Para pensar, vocês são cidadãos de onde? E aí esse texto aqui ele fala muito dessa questão. Os filipenses se organizaram, se gloriavam de serem cidadãos romanos. Olha, no Império Romano, ser romano significava ser gente. Não ser romano significava ser algo inferior a ser humano. Era basicamente o que significava. Tanto que Paulo foi açoitado lá em Filipos, e aí depois ele diz: olha, eu sou romano, viu? Lá você vai ver isso em Atos. Aí ele se assusta: nós açoitamos um romano? Então era natural para eles açoitar quem não fosse romano. Era normal escravizar quem não fosse romano, mas um romano jamais. Então basicamente ser romano era ser gente, não ser romano era ser inferior a gente. Então os filipenses se gloriavam de dizer: nós somos cidadãos romanos. Então eles se gloriavam muito disso. Então uma colônia era um pedaço da pátria plantada em solo estrangeiro, mantinha a língua, a lei, a moeda, os costumes de casa, quase 1000 quilômetros. Era um pedacinho de Roma, longe de Roma. E aí vamos ver capítulo 1, versículo 27 de Filipenses. E aí Paulo escreve para esse povo aqui que sabia o que era cidadania, sabia o que era se portar como cidadão romano. Versículo 1 e 27 diz assim, capítulo 1, versículo 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aqui Paulo quer dizer o seguinte: viva de maneira digna do Evangelho, quer dizer o seguinte: viva de forma como um cidadão celestial vive. Eles sabiam como era viver como um romano longe de Roma, e Paulo está dizendo a eles que vivam como um cidadão dos céus que ainda não estão nos céus. Então assim, viva como se você já estivesse no céu, viva como se você já estivesse na eternidade. É isso que basicamente o que Paulo está dizendo assim, viva de modo digno como alguém que é filho de Deus, como alguém que não pertence a esse mundo. Porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, Filipos está aí na Macedônia, mas ela não pertence à Macedônia, ela pertence a Roma. Você está aqui na terra, mas você não é um cidadão da terra, você é um cidadão do reino dos céus.
Então viva de maneira digna, viva diferente. Esse povo se orgulhava de ser diferente dos seus vizinhos. Esse povo vivia não como um grego, vivia como romanos, eles se orgulhavam disso. Então viva diferente daqueles que são cidadãos desse reino, daqueles que não têm a Cristo como Salvador. Viva de modo digno de quem tem a Cristo como Salvador. É essa lição que Paulo está dizendo quando ele evoca essa questão da cidadania. A nossa cidadania está nos céus. E aí ele, Filipenses 3:20, avança para lá, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele sabia muito bem para quem ele estava escrevendo aqui. Porque qualquer um que se chegasse ali e dissesse assim: vocês são gregos? Ele dizia: não, nós somos romanos, nós não somos daqui. Aí Paulo está dizendo o seguinte: a sua cidade não é daqui, a sua cidade é dos céus. Porte-se como um cidadão dos céus, porte-se como um filho de Deus, viva de modo digno de como deve ser um filho de Deus. O que tornou aquelas três pessoas um só corpo não foi pertencerem à mesma cidade, foi pertencerem a outra. Então o que nos torna diferentes é que nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós estamos aqui temporariamente, nós não devemos nos apegar a essas coisas, nós já devemos viver aqui como se vivêssemos no céu. E Paulo fala muito isso: não se apegue, não pense nas coisas daqui, pense nas coisas do alto. Se nós vivêssemos menos o aqui e vivêssemos mais as coisas do alto, muitos dos nossos problemas não existiriam, muitas das nossas preocupações não existiriam, se nós estivéssemos mais preocupados com as coisas do alto do que com as coisas daqui. Pode passar. E aí a gente avança um pouquinho para o início do texto de Filipenses. Paulo diz assim: tendo por certo isto mesmo, versículo 6, que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo não diz assim: eu acho que aquele que começou vai terminar. Ele diz: eu tenho por certo, eu tenho certeza. A diferença entre confiança e otimismo: otimismo é uma expectativa sobre o resultado precisa de sinais favoráveis. Confiança é uma convicção, e Paulo tinha essa convicção. Qual versículo? É o 6, capítulo 1, versículo 6 de Filipenses. E aí a gente remete lá para Hebreus. Hebreus, o que fala de fé? A fé é o firme fundamento. Vamos ler Hebreus? Hebreus 1, a definição de fé. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, isso é fé. Não é visível, não é pelo que está acontecendo, não é pelo que eu vejo, não é pelo resultado, é das coisas que se esperam. É exatamente isso que Paulo fala. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra há de concluí-la. Nós lemos essa carta sabendo que tudo começou, quando tudo terminou. Paulo escreveu sem saber se sairia vivo. E aí é o versículo 20 de Filipenses 1. Filipenses 1:20, ele diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
Porque a expectativa de morrer estando preso em Roma era real. Tanto que na segunda prisão que ele teve, Paulo foi preso 2 vezes em Roma, nessa aqui ele foi solto, na segunda não, na segunda ele foi executado. Então assim, Paulo estava preso, Paulo não sabia se ele sairia vivo dali, mas ele diz no capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele não sabia se ele iria sair vivo, mas ele tinha essa certeza de que Deus estava agindo e de que Deus ia concluir aquela obra. Vai passar. Em que Paulo baseia essa certeza? Não na qualidade dos Filipenses, porque a carta de Filipenses mostra que eles tinham problemas, como todos nós temos problemas. Filipenses 2 a 4, eles têm o mesmo sentimento. Filipenses 3, ele adverte contra falsos mestres. E em Filipenses 4, eles pedem que 2 pessoas concordem entre si. Chegou aos ouvidos de Paulo que 2 pessoas da igreja de Filipenses, da igreja lá de Filipos, tinham sérias diferenças, a ponto de Paulo prezar escrever e dizer: peço a elas que pensem conjuntamente, acabem com essa briga. Então, essa confiança de Paulo não era uma confiança humana, não era uma confiança nele, não era uma confiança nos filipenses, mas era uma confiança em Deus. Por quê? Porque ele fala de Deus, ele fala de Jesus Cristo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então ele diz que Deus, lá em Romanos, não poupou o seu próprio filho, antes entregou. Então, se Deus entregou o seu próprio filho para começar a boa obra, ele jamais abandonará. Então Deus jamais nos abandonará. Temos que ter essa certeza. Deus jamais nos abandonará. Ele fez promessas e ele vai cumprir. Essas promessas vão se cumprir aqui ou nos céus, mas essas promessas que Deus nos fez, elas vão se cumprir. Vai passar. A obra era de Deus. A obra é de Deus. A obra não é do ser humano. A obra de um ser humano falha, a obra de Deus jamais falhará. Quando nós cremos nisso, que a obra de Deus e que Deus está agindo, nós jamais falhará. Contra o orgulho, se a obra é dele, ninguém crê. Então, parte daquilo que interpretamos como atrás da obra de Deus é a obra de Deus. Mesmo que nós não estejamos vendo o seu agir, ele está agindo na igreja, ele está agindo nas nossas vidas. Pode passar, nós estamos caminhando para o final. E quando o desfecho não é bom, por quê? Porque nós sempre atribuímos o agir de Deus a um desfecho positivo. Nem sempre o desfecho vai ser positivo, nem sempre o desfecho vai ser como nós esperamos. O próprio Paulo, como nós falamos, na segunda prisão dele, ele foi decapitado. Na segunda prisão de Paulo, ele foi morto por Roma. E aí, aqui em Filipenses ele fala de Epafrodito, que adoeceu quase até a morte. Ele fala em segundo Timóteo de Trófimo, que também deixou doente. E Paulo pediu 3 vezes que o Espírito fosse retirado, e a resposta foi não. A gente vê esse relato lá em 2 Coríntios, que Paulo pediu incessantemente a Deus. Paulo rogou incessantemente a Deus que retirasse o espinho da carne dele. Não há um conceito de forma, não há sobre o que seria esse espinho na carne, mas falam de uma doença grave, uma doença nos olhos, tanto que algumas vezes quem escreve as cartas não é Paulo, é outra pessoa que escreve, né? Então, que cogita-se que ele poderia ter uma doença tão grave nos olhos que ele não conseguiria sequer escrever, que poderia ser por causa daquele encontro com Jesus lá, né? Que ele ficou cego, caiu em escamas, e aquilo ali pode ter ficado sequelas. Ou seja, Paulo tem um problema sério de saúde, a ponto de ele rogar incessantemente a Deus que tirasse esse. E ele disse: não, a minha graça te basta. Então, nem sempre nós vamos ter uma vida cômoda, nem sempre todos os nossos problemas vão ser resolvidos, e isso não é um sinal de que Deus não está agindo.
como Deus disse a Paulo lá, a minha graça te basta. Então assim, a nossa fé não deve depender das circunstâncias, de que a maré seja favorável, de que tudo corra bem, de que eu não tenha problemas. Não, a minha fé não deve depender disso, de resultados, porque se a minha fé depender dos resultados, nós estamos com um grande problema, porque eu vou ter problemas, minha família vai ter problemas, meus amigos vão ter problemas, então nós não devemos confiar, depositar nossa fé apenas nos resultados. Às vezes eu já pensei que é o contrário, quanto mais a gente está perto de Deus, a gente tem problema. Paulo é um exemplo. Quanto mais Paulo trabalhava para Deus, mais ele tinha problemas. Aquele relato lá de Paulo: naufraguei, sofri açoites, fui picado por cobra. Quanto mais Paulo trabalhava para Deus, mais problemas ele tinha. Se ele tivesse ficado, inclusive chegaram a dizer que esse cara enlouqueceu, ele trocou uma posição de um cidadão romano. Paulo tinha uma cidadania romana, Paulo era um fariseu que tinha autoridade, então Paulo trocou toda aquela comodidade para servir a Deus, e ele trocou uma situação muito cômoda por uma situação que ele teve problemas. E aí muitas vezes tudo que nós queremos é uma vida muito cômoda, uma vida tranquila, e Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu que você vai ter uma vida tranquila, sem problemas. Muitas vezes a gente pede que os outros mudem, que as circunstâncias ao nosso redor mudem, quando muitas vezes nós precisamos é que nós mudemos. E foi o que aconteceu com Paulo, porque aprendi a viver contente em toda situação. Sei ter fartura e sei ter fome, sei ter saúde e sei ter doença. As circunstâncias ao redor dele continuaram iguais, o que mudou foi ele. Aprendi, Paulo começa assim, porque aprendi é um exercício de aprendizado, foi uma transformação que ele passou para ele saber lidar com as circunstâncias ao redor. Lógico, se as coisas puderem ser resolvidas, ótimo, melhor, mas se não puderem ser resolvidas, devemos aprender a viver contente daquele jeito, da mesma maneira, sem perder a fé. Vou passar. Existe um processo e o prazo não é nosso. Paulo diz assim: aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. É um trabalho em andamento. Toda a igreja é composta de pessoas inacabadas. Eu e você somos pessoas inacabadas. Somos pessoas sendo construídas, sendo pessoas aprendendo. Isso exige paciência dupla com o crescimento dos outros e com o próprio. O prazo é o dia de Cristo. Não se declara encerrada a obra que Deus ainda está realizando. Vou passar aqui. Voltando só na questão que o Vânia disse, né? É tanto que a Bíblia está sempre nos alertando, né? Vestir-se da armadura, vigiar. Parece que quanto mais a gente se aproxima, é isso que tem que fazer, né? Os que já não são de Cristo, já, né? Mas quando mais a pessoa se aproxima, está firme, mais a gente é tentado, né? E a Bíblia está sempre repetindo isso. Vestir-se da armadura, porque nós vamos estar sempre lutando. As circunstâncias ruins ao redor sempre vão acontecer. Nós vamos sofrer mais ou menos dependendo de como nós estivermos preparados. Estamos preparados com a armadura, o capacete, a couraça, o escudo. Então, as circunstâncias vão acontecer, elas vão se repetir, vão e vêm. Circunstâncias contrárias. Aí é como nós vamos nos sair disso. Aí depende da nossa preparação. Aí depende de como nós vamos aprender a viver. Aí depende de como nós vamos nos preparar. E isso muda radicalmente o resultado. Como nós nos preparamos internamente. Então, é importante resolver as situações exteriores, mas a mudança interior ela é fundamental. Porque normalmente nós pedimos que Deus mude as outras pessoas. E às vezes a solução está em nós mudarmos, a nossa mudança. Então é até mais fácil. Eu só posso mudar a mim, eu não posso mudar você. Eu posso mudar a mim. Posso até pedir que Deus mude você, mas não sei se isso vai acontecer, mas eu posso aprender e eu mudar. Então isso aí pode mudar radicalmente em tudo que vai acontecer na minha vida. Tá certo?
Sim. Não pode passar. E aí, algumas coisas só para pensar. Na próxima semana a gente vai continuar nesse assunto, serão mais 2 aulas. Tenho olhado mais para aquilo que Deus não fez ou para aquilo que Deus já fez. Então a minha fé tem se baseado apenas em esperar que Deus haja, em achar que Deus não está agindo, ou eu tenho olhado mais para aquilo que Deus já fez na minha vida e na vida dos outros. Estou tentando controlar aquilo que pertence a Deus, porque muitas vezes não é da vontade de Deus que aquilo aconteça. Como Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne, Deus disse: não vou tirar. Então, e a partir dali, Paulo, ele disse, orou 3 vezes e pronto. A partir dali, Paulo aceitou a vontade de Deus. Consigo continuar sendo fiel enquanto Deus ainda está trabalhando? E esse é um grande X da questão. Muitas vezes, algumas pessoas abandonam a fé, algumas não abandonam, mas desanimam quando Deus não dá aquela resposta no momento que nós esperamos, do jeito que nós esperamos. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós não podemos construir a nossa fé com base exatamente achando, esperando, querendo que Deus dê a resposta no nosso tempo, porque isso não vai acontecer. De jeito nenhum isso não vai acontecer. Então são essas 3 perguntas que eu quero que vocês fiquem pensando. Na próxima semana a gente vai continuar, que é exatamente isso aí. Tem olhado para aquilo, volta só um pouquinho, tem olhado mais para aquilo que Deus não fez ou para aquilo que Deus já fez. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores. Não é que nós vamos vencer, nós já somos. Jesus Cristo derrotou a morte e com isso nós somos também vencedores. Ele já nos deu toda sorte de bênçãos espirituais. Nós já temos toda sorte de bênçãos espirituais. Então, assim, se nós pararmos para ver tudo aquilo que Deus já fez por nossas vidas, Deus já fez demais. O maior milagre Deus já fez em nossas vidas. Muitas vezes nós esperamos milagres de Deus, mas o maior milagre Ele já fez. Deus nos deu a salvação pela graça, por meio da fé. Podemos dizer, somos salvos, somos cidadãos dos céus, como Paulo aí chamou para que os moradores de Filipos pensassem na cidadania. Você é o cidadão dos céus. Então, isso que Deus fez é maior do que qualquer coisa. Ele já fez. Ninguém pode tirar isso de você. Então, assim, nós devemos olhar pelo que Deus fez, mais pelo que Deus fez do que Ele pode fazer. O que vier daqui para frente é lucro. Mas Deus já fez coisas grandiosas. Estou tentando controlar aquilo que pertence a Deus, não posso controlar. E consigo continuar sendo fiel enquanto ainda está trabalhando. E aí cada um de nós pode pensar: minha fé vacila quando eu tenho problemas? Então, se minha fé vacila quando eu tenho problemas, eu tenho que fortalecer minha fé. Os problemas não podem fazer com que a minha fé vacile. Vou passar aqui. Nossa imaginação sempre desenha Atos 2, aquela igreja alegre, muita gente chegando, muita gente se convertendo, muitas caras novas, vamos dizer assim, sem problemas. Foram 2 as perguntas hoje, eu respondi uma, a outra fica para essa semana. Não precisamos saber como terminará cada capítulo para continuar confiando naquilo que está escrevendo a história. Então, assim, a nossa fé não deve depender só dos resultados, a nossa fé não deve depender só do vai bem. E aí, no próximo domingo, nós passamos para a aula 2 dessa mesma série. Tá ok? Alguma colocação? Não? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Que aprendemos mais um pouco, Senhor Deus, que a nossa fé não deve depender dos resultados, Senhor Deus. Nossa fé deve depender unicamente de Ti.
Sabemos que o Senhor começou a boa obra em nós e a terminá-la, Senhor Deus. Te agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. Foi o maior milagre que poderia acontecer em nossas vidas, Pai. Somos salvos não porque merecemos, porque nada merecemos, Pai, mas somos salvos porque o Senhor nos amou e entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, e assim Deus nos dá a salvação. Santos, damos graças, te agradecemos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia.